Muito boa tarde a todos. Estamos hoje no Conselho Regional do Porto para a apresentação da candidatura a bastonário do Sr. Dr. Rui da Silva Leal. Candidatura que se apresenta sob o lema Um bastonário, a voz dos advogados e que pugna por uma advocacia forte e prestigiada. Sem mais delongas e porque dispensa quaisquer apresentações, irá usar da palavra o ilustre mandatário da candidatura, o Sr. Dr. Artur Marques. Que é preciso. Boa tarde, meus queridos colegas. Eu vou ser brevíssimo. Antes de mais, porque todos nós conhecemos o nosso querido colega, Dr. Rui da Silva Leal, sabemos dos méritos que ele tem e, no fundo, o que é que eu pretendo dizer-vos? Dar-vos nota de que a razão porque aceitei este mandato, além da amizade que me une e que o Sr. Dr. Rui Silva Leal faz o favor de retribuir, é uma coisa muito simples. É a primeira frase de um brevíssimo currículo vitae que o Sr. Rui da Silva Leal me teve a gentileza de me enviar, que é isto: advogado sempre. Eu acho que isto que define esta candidatura. O Sr. Dr. Rui da Silva Leal tem naturalmente muitos atributos, teve intervenção em inúmeras áreas da nossa atividade, quer institucionais, Conselho Superior do Ministério Público, quer como conferencista, quer como professor, enfim, múltiplas, mas para mim aquela que eu de facto mais admiro e aquela é ser advogado, e ser advogado com uma característica que hoje infelizmente vai sendo muito rara, com as duas vertentes, o escritório e a barra. Quer dizer, é um advogado que conhece o dia-a-dia também fora do escritório. Direi tudo, digamos, nesta minha declaração de aceitação do mandato, direi tudo dizendo que não tenho a menor dúvida de que o Sr. Dr. Rui da Silva Leal é, neste momento, dos candidatos que estão publicitados para o cargo de bastonário, é, para mim, sem dúvida nenhuma, aquele que melhor pode cumprir a função e pode restituir ou contribuir para restituir à advocacia aquilo que de facto nos tem faltado, e nos tem faltado muito. Os advogados têm sido profundamente desconsiderados a todos os níveis, têm sido profundamente desconsiderados, estão hoje a ser atacados, a ordem está hoje a ser atacada com uma tentativa que é conhecida de nos transformarem numa coisa que eu não sei muito bem o que é, quer dizer, é mandarem nós, enfim, é uma tentativa de nos subordinarem ao poder político, enfim, e ao Estado, de nos retirarem a nota essencial da advocacia, que é a liberdade, que é a capacidade de ser livre e de decidir livremente, para livremente exercer a função que é, no fundo, defender os interesses da sociedade. Numa sociedade que sem advogados não existe, não é sociedade, não é nada, é aquilo que infelizmente temos visto, enfim, por esse mundo fora. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Sr. Dr. Rui da Silva Leal será um excelente candidato e que é a pessoa, a meu ver, melhor colocada para poder restituir à ordem, enfim, a dignidade e o prestígio de que anda, enfim, muito arredada. A nossa ordem, infelizmente, não tem patrocinado, para dizer isto assim desta maneira mais ou menos simpática, patrocinado da melhor maneira os interesses da advocacia portanto, e nessa medida sinto-me profundamente honrado pelo convite que me foi dirigido e tudo farei dentro da minha modéstia e da modéstia dos meus préstimos para poder contribuir para que saia vitorioso, que a candidatura saia vitoriosa e que possamos ter finalmente, e quando digo finalmente refiro já há bastantes anos, finalmente, um bastonário em que cada um de nós se reconheça digamos, e reconheça que é o nosso representante, que é aquele que é o advogado que nós gostaríamos de ser e que gostaríamos que nos representasse. Muito obrigado. Irá
de seguida usar da palavra o Sr. Dr. Miguel Salgueiro Meira, peço desculpa, que é candidato a Presidente do Conselho Fiscal. Sr. Doutor, tem depois a palavra. Caros colegas, muito boa tarde a todos. Este engano, ao contrário daquilo que possam pensar, é muito frequente. Acontece com frequência receber até notificações do Tribunal a chamarem Miguel Salgueiro Maia. Eu costumo dizer que não tenho nada contra esse grande antifascista, mas o meu nome é Miguel Salgueiro Meira e, portanto, o engano não é o primeiro e não vai ser o último. Estamos há alguns meses das eleições para os órgãos estatutários da Ordem dos Advogados. A advocacia atravessa momentos muito difíceis, quer no que toca à sua afirmação junto dos poderes públicos, quer no que toca, no fundo, à sua reputação e prestígio junto da população e da sociedade portuguesa. A opinião da nossa Ordem deixou de ser considerada, deixou de ser respeitada pelo poder governamental e legislativo e, pelo contrário, passou até a ser alvo de ataque por parte desses mesmos poderes. É ver o caso que se passou ontem, daquela proposta de lei, no fundo, que visa alterar o regime das associações públicas profissionais e que nos afeta diretamente e que, no fundo, desfere uma machadada letal na autonomia e na independência da advocacia, com todas as consequências nefastas que isso pode ter para o exercício da nossa profissão no futuro. Estas e outras desconsiderações têm vindo a agravar-se de ano para ano. Ao mesmo tempo, a advocacia portuguesa e a Ordem têm vindo a perder prestígio junto da população portuguesa. As causas da degradação da imagem são causas que são não só externas, mas também internas à própria Ordem. Se, por um lado, a degradação da imagem da advocacia junto à sociedade civil é um bocadinho a consequência da degradação da imagem da Justiça, e se calhar os advogados até nem têm tanta responsabilidade nisso, a verdade é que, por outro lado, a perda de influência que os advogados e a sua Ordem têm tido nestes últimos anos, junto dos poderes públicos, é o resultado de abordagens erradas levadas a cabo pela direção da nossa Ordem, mas também, no fundo, consequência de lutas fraticidas que se arrastam há alguns anos dentro dos próprios órgãos da Ordem e dos candidatos a esses órgãos, que não tiveram, ou melhor, tiveram apenas fins eleitoralistas entre eles, mas não trouxeram nenhum benefício à Ordem. Pelo contrário, só contribuíram para degradar a imagem da Ordem junto da sociedade e junto do poder público e, no fundo, a consequência disso foi o enfraquecimento da própria Ordem dos Advogados e da advocacia junto desses mesmos poderes. Neste momento tão difícil, precisamos, de facto, a conduzir a nossa Ordem de um advogado. E repito, de um advogado. De uma pessoa que seja advogado de corpo e alma. Que não seja só advogado no título, mas que seja um advogado de corpo e alma. Um advogado que, no fundo, conheça os problemas que nós sentimos no dia-a-dia, nos tribunais, nas repartições públicas, noutros fóruns decisórios. Alguém que os viva diariamente. Alguém que, por isso mesmo, sabe o que os advogados enfrentam e aquilo que os advogados precisam. O Dr. Rui Silva Leal é, para mim, a pessoa certa para assumir os destinos da Ordem nesta fase difícil que nós temos. Pelo amor que tem pela profissão e pela abnegação com que tem vindo a defender sempre os advogados em todos os fóruns. Pelo seu conhecimento dos problemas que os advogados enfrentam todos os dias, pela sua experiência no desempenho de funções nos diversos cargos que já ocupou na Ordem dos Advogados, fosse como Presidente ou então Conselho Regional aqui do Porto, fosse como membro de alguns Conselhos Gerais, fosse até como representante da Ordem em algumas instituições e até em defesa e representação da Ordem em audições parlamentares, onde também, com competência e conhecimento, representam os advogados e os seus interesses. Estou certo que é a pessoa que reúne melhores condições, diante do leque de candidatos que temos disponíveis, para defender os advogados, e estou confiante que ele vai ser o próximo advogado. É isso que eu espero. Eu serei candidato a Presidente do Conselho Fiscal. Decidi aceitar o convite que, nesse sentido, me foi feito pelo Dr. Silva Leal. O estado de degradação da nossa profissão
e a má memória que a instrumentalização de órgãos estatutários para fazer oposição justificada aos outros órgãos por meras razões eleitoralistas e políticas levaram-me a aceitar esse desafio. Eu vejo aqui colegas, que foram meus colegas em Conselhos Gerais, alguns que foram colegas em Conselhos Gerais diferentes, lembrar-se-ão bem aquilo que foi o combate da direção da Ordem, não contra os poderes públicos, não contra o poder legislativo, não contra o poder judicial, contra os próprios órgãos da Ordem. Uma vergonha. Eu acho que os advogados, se querem, no fundo, ter força, precisam de se juntar, não se precisam dividir. Já nos chega fazer face aos problemas que nós temos no dia-a-dia com o poder legislativo, com o poder judicial. Se começamos a guerrear-nos entre nós, não vamos a lado nenhum, colegas. Portanto, é imprescindível e é com esse espírito que eu aceitei este desafio e, portanto, eu serei um candidato para cumprir escrupulosamente aquilo que o artigo 49 do Estatuto atribui como competências ao Conselho Fiscal. Acompanhar e controlar a gestão financeira da Ordem, apreciar e emitir parecer sobre o orçamento e sobre o relatório de gestão e contas, fiscalizar a organização da contabilidade da Ordem, pronunciar-me sobre assuntos da natureza orçamental, contabilística, financeira e fiscal. São estas as competências. Eu não pretendo usar o órgão para terceiros fins, não pretendo este órgão como trampolim. Aliás, foi por convite do Dr. Silva Leal. Depois de 15 anos que eu tive de serviço ininterrupto a favor da Ordem, eu não tinha nenhuma intenção de voltar a exercer qualquer cargo na Ordem. Não é o meu perfil. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, como se costuma dizer, de low profile. Não tinha intenção. Mas o convite do Dr. Silva Leal e as razões que ele me levou, que ele me deu, levaram-me a aceitar este convite precisamente por isto. Eu estou lá para fazer cumprir a legalidade, para fiscalizar o cumprimento da legalidade. Não vou estar lá com terceiros objetivos à frente do Conselho Fiscal, caso venha a ser eleito. No contexto atual da crise pandémica e de uma guerra que assola, no fundo, a Europa, os custos dos bens e serviços têm vindo a aumentar. E tudo leva a crer, infelizmente, que isso não pare por aqui. A Ordem dos Advogados arrecadou em 2021 receitas de cerca de 14 milhões de euros, dos quais quase 11 milhões correspondem a cotizações dos advogados. Desse montante, cerca de 6 milhões são consumidos em gastos com pessoal. Cerca de 1 milhão foi gasto com honorários. 1.200.000 euros foram gastos com seguros, sendo certo que é o seguro de responsabilidade civil, que é das coisas mais úteis que a Ordem proporciona aos advogados e aos seus clientes. E cerca de 1 milhão de euros foram gastos em trabalhos especializados. Trabalhos especializados é aquilo que aparece, entre aspas, no fundo, no orçamento. Eu penso que a Ordem necessita de refletir seriamente sobre a oportunidade dos gastos que realiza e sobre a carga excessiva que impõe sobre o bolso dos advogados para arrecadar receitas que lhe permitam cobrir as despesas que faz e que tantas vezes são de utilidade questionável. Preciso fazer uma reflexão profunda sobre tudo isso. A Ordem dos Advogados deve ser rigorosa no controle do dinheiro que os advogados anualmente lhe confiam para cumprir as funções de representação profissional que tem, e é esse rigor que eu e a minha equipa nos comprometemos a exigir na gestão dos dinheiros que, no fundo, nos são cobrados todos os anos. Para exercer cabalmente estas funções, conto com a experiência que adquiri ao longo da minha vida profissional e ao longo de 15 anos em que estive ao serviço da Ordem, quer como vogal da Delegação de Viana do Castelo, primeiro, quer em 3 mandatos que tive em diferentes Conselhos Gerais, quer como vice-presidente do Conselho Fiscal que fui, do professor Bacelar Gouveia, e é essa a experiência que eu tenho da Ordem. Acompanhar-me-ão também nesta lista colegas que têm já experiência de exercício de cargos na Ordem e que por isso são conhecedores das questões que se colocam no fundo na sua gestão. Eu penso que a atual conjuntura económica internacional e, no fundo, as implicações financeiras que isso vai ter na nossa sociedade e também na Ordem dos Advogados, naturalmente, exige que tenhamos à frente do Conselho Fiscal uma equipa preparada e qualificada. Não obstante integrarmos o movimento de candidatura aqui do Dr. Silva Leal,
eu e a minha equipa não prescindiremos, no fundo, de analisar e criticar a gestão orçamental que vier a ser feita pelos órgãos legitimamente eleitos, sejam eles quais forem. Sempre que, no fundo, houver ou estiver em crise a legalidade da gestão ou isso ponha em causa o equilíbrio financeiro da própria ordem. Isso esteja claro. Não teremos nenhum prurido em emitir um parecer desfavorável às suas contas se entendermos que está em causa a legalidade, seja o Dr. Silva Leal, seja qualquer outro órgão. É isso que irá acontecer comigo à frente do Conselho Fiscal. E quem me conhece e quem esteve comigo nos órgãos sabe que eu nunca tenho problemas em levantar a voz, nem que seja contra a corrente que esteja dentro do órgão, se eu entender que isso é o devido. Exerceremos as nossas funções na estrita medida das competências que nos estão atribuídas, em colaboração e lealdade institucional, porque é disso que, no fundo, se trata. Não prescindiremos de exigir o rigor que os advogados exigem, e bem dos seus eleitos, e dessa forma trabalharemos, sejam quais forem portanto, as escolhas eleitorais dos advogados. Contamos com o vosso apoio, no fundo, para mudar a nossa ordem e dignificar a advocacia, que é o que ela precisa e é o que ela merece. Muito obrigado. Seguidamente, irá usar da palavra o nosso candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Dr. Rui Silva Leal. Tem depois a palavra. Eu começo por cumprimentar todos, agradecer a presença de tantos colegas que quiseram hoje vir aqui. Sei que muitos, e falei com muitos colegas que me disseram que hoje não poderiam estar aqui porque estão em qualquer diligência judicial e por isso a meio da semana é sempre muito complicado. E portanto, mas que me apoiavam à mesma, não podendo apesar disso estar aqui. E falei com muitos colegas nesse sentido, e ainda hoje falei e recebi inúmeras mensagens dizendo-me exatamente isso. Mas eu queria agradecer aos presentes por terem estado aqui, alguns vieram de bem longe, e por isso agradecer este apoio presencial que quiseram aqui demonstrar. Deixem-me, antes de passar a outros cumprimentos, de dizer-lhes que tenho hoje um gosto muito especial em ter aqui uma pessoa que para mim é tudo, e que é a minha filha Maria João, que está aqui comigo e que fez urgência no Hospital de São João 24 horas, está sem dormir e está aqui porque fez absoluta questão de estar aqui hoje com o pai. E, portanto, eu dou-lhe um beijinho muito grande e digo-lhe que a minha princesa linda, como eu gosto de lhe chamar, está sempre no meu coração e, portanto, é um gosto imenso tê-la aqui hoje comigo. Não tenho a mãe, a paixão da minha vida, mas a Mónica Quintela, mas razões fundamentais, como deputada que também é e que está como deputada, como ela gosta de dizer, hoje não pode estar aqui, mas está a discutir um problema, neste momento estão em votação, que nos diz respeito e que é o das ordens profissionais e que está a ser votado no plenário na Assembleia da República. Dizer-lhes também que foi um gosto imenso, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça quando pensei num mandatário para esta candidatura, foi o Sr. Dr. Artur Marques. Liguei-lhe, o telefonema demorou cerca de 1 minuto, não sabia, liguei-lhe, Sr. Artur Marques, eu vou candidatar-me a bastonário, decidi já e gostava muito de o ter como meu mandatário. Já está. Acabou, não precisa falar mais nada, sou o seu mandatário, diga-me onde quer que eu esteja, mande-me e-mails, mande-me mensagens, eu estou lá sempre. Esteve em Lisboa,
na apresentação da candidatura que quis começar por Lisboa e esteve hoje aqui no Porto, esteve num julgamento, mas pediu para continuarem por ele e veio para aqui e está aqui e fez absoluta questão de estar aqui connosco hoje e, portanto, para mim é um gosto imenso vê-lo aqui, porque é um advogado de mão cheia, é um advogado com quem eu já trabalhei imensas vezes e que dá um gozo imenso trabalhar com ele, porque sabe o que está a fazer. E quando assim é, senhores doutores, nós todos sabemos que dá muito gozo trabalhar. Quando temos um colega que está ou do mesmo lado ou na parte contrária, mas que sabe exatamente o que está a fazer. E este senhor doutor Artur Marques é exatamente assim e dá-me quando eu vejo que é ele que está no processo do mesmo lado ou do outro lado, fico todo satisfeito. É o senhor doutor Artur Marques que todos conhecem e que por isso a mim me dá um prazer imenso tê-lo como mandatário. Depois o senhor doutor Miguel Meira. Eu, para não me enganar, nunca lhe meto lá o Salgueiro. E assim nunca me engano, é sempre o senhor doutor Miguel Meira, é assim que eu trato há muitos anos, e que contactei-o, sabia que ele era uma pessoa que conhecia o recente Conselho Fiscal, sabia que conhecia bem os seus meandros, já tinha estado comigo também num Conselho Geral, e, portanto, tivemos a ocasião de aprofundar as nossas relações e, por isso, eu sei exatamente quem é. E, por isso, não o tinha convidado com toda a certeza para este cargo, que é um cargo de imensa responsabilidade, é um cargo, aliás, eu faço lembrar que hoje o Tribunal de Contas está constantemente em cima de todas estas instituições, e a Ordem dos Advogados é uma delas, e, portanto, é imperioso que as contas estejam absolutamente corretas ao cêntimo. E eu tenho que ter no meu Conselho Geral e no Conselho Fiscal pessoas absolutamente impolutas e pessoas que saibam gerir os dinheiros da Ordem, porque o dinheiro da Ordem não é nosso, o dinheiro da Ordem é dos advogados. E é isto que é preciso ter sempre em atenção. E por isso, Sr. Dr. Miguel Meira, eu não lhe peço, eu exijo que depois de ganharmos estas eleições, como estou certo que vamos ganhar, não tenho dúvidas nenhumas, eu exijo que seja absolutamente rigoroso, que faça os pareceres, depois de analisar as contas como deve ser, faça os pareceres que tiver que fazer, sem me dizer rigorosamente nada. As contas são estas, o Sr. Doutor faz o parecer, concorda, não concorda. É assim que tem que ser. E a partir daí é absolutamente independente. Não há outra. E é exatamente assim que vai ter que funcionar. E vou querer reunir com o Conselho Fiscal logo de início para percebermos bem quais são estas contas que ainda agora o Sr. Doutor referiu, porque são contas que eu também já tinha visto e que deixam muito a desejar. Eu nunca quis na Ordem, e já estou na Ordem, já estive na Ordem muitas vezes, mas nunca quis estes cargos que têm a ver com a tesouraria, que têm a ver com os dinheiros, mete muita matemática e eu detesto matemática. E, portanto, não gosto. E, portanto, agora o que eu exijo é tesoureiros que façam e conselhos fiscais que saibam exatamente aquilo que estão a fazer, tem que ser de toda a confiança para que eu possa estar absolutamente descansado e toda a Ordem e todos os advogados possam estar absolutamente descansados. Por outro lado, temos também, e hoje não pode estar aqui porque teve uma diligência em Lisboa, o Dr. Paulo Sai Cunha, que é o candidato ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados, e que também todos conhecem, é um advogado também brilhante, é um advogado há mais de 30 anos, que conhece bem as regras disciplinares, conhece bem tudo aquilo que é necessário saber num Conselho Superior com a responsabilidade que ele exige, e por isso o Sr. Dr. Paulo Sai Cunha deu-me também o grato prazer de aceitar imediatamente o convite que lhe fiz para integrar
e presidir ao Conselho Superior da nossa Ordem, que é absolutamente fundamental. E, por outro lado ainda, agradecer aos 35 mil advogados a passar o simples facto de existirem, de serem advogados. Porque eu há muitos anos que digo isto e fico sempre arrepiado quando o digo em público. É a profissão mais bela do mundo. É aqui que eu me sinto completamente livre e independente. Ninguém manda em mim, porque eu sou advogado. Não há deputado, não há governante, não há juiz, não há procurador, não há ninguém que manda em mim, porque sou advogado. Sou livre. Só há uma pessoa que manda em mim e mesmo assim porque eu deixo. Que é a paixão da minha vida e que é a minha mulher, Mónica Quintela. Porque eu deixo, porque eu sou livre para o deixar. De resto, não há hipótese absolutamente nenhuma. E deixem-me dizer-lhes também o seguinte: eu não vou aqui, não é o local certo nem o momento exato, não vou apresentar o programa da nossa candidatura. Não é disso que se trata aqui e se eu o fizesse, daqui a bocadinho estavam todos a dormir com certeza. E, portanto, não é isso que eu vou fazer. Eu queria apenas passar, em linhas gerais, algumas das minhas ideias para a Ordem dos Advogados que quero concretizar e para a advocacia. Antes de mais, chamar a atenção para o seguinte, e isto não pode haver dúvidas. Há duas questões fundamentais no exercício dos cargos da Ordem. Primeiro, há questões que a Ordem pode resolver sozinha e que não precisa de ninguém. E pode resolver sozinha. Mas depois há outras questões e muitas vezes prometem-se determinados objetivos. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou baixar o IRS para 6%, como ainda no outro dia vi. E, portanto, eu isso não posso prometer, porque eu não sou legislador. A única coisa que eu posso prometer é, eu sei bem quais são os objetivos essenciais para a advocacia, para os advogados e para a Ordem dos Advogados, e, portanto, há situações que têm que ser bem ponderadas e que o legislador tem que ponderar para alterar a lei. Eu não tenho o poder de alterar a lei. Agora, aquilo que eu posso prometer e prometo, é uma constante, uma frequente colaboração e pedido de audiência com os poderes públicos, com os grupos parlamentares, com o Governo, com os ministros respectivos, constantemente, para poder fazer ver aos poderes públicos o que é a advocacia, para que é que serve e qual é o seu cunho fundamental, que é só um. Para mim, não há outro. A advocacia, o advogado, não existe por si. Não existe por si. O advogado existe por um único motivo, que é o cidadão comum. Nós existimos porque estamos na primeira fila da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Somos nós, advogados. E o cidadão é representado por nós. E é por isso que nós existimos. E se conseguirmos demonstrar aos poderes públicos que isto é assim, e reparem como isto é estranho. A nossa Constituição diz isto. Aos advogados são garantidas todas as imunidades necessárias ao exercício do mandato. São essenciais à administração da justiça. Está dito no 208 da Constituição. E nós ainda vamos ter que andar atrás dos poderes públicos para demonstrar esta nossa função primordial. Porque, infelizmente, hoje em dia, parece que se esqueceram. Senhores doutores, eu quando há 38 anos entrava numa repartição pública ou num tribunal,
e dizia que era advogado com aquela cara de menino, imberbe. Eu tinha orgulho em dizê-lo porque eu era muito bem tratado. Às vezes até me constrangia a forma como me tratavam com tanta consideração. E hoje, se não me conhecem, eu penso 2 vezes antes de dizer que sou advogado. Isto nunca na vida me tinha acontecido. Porque, no mínimo, sou um habilidoso, senhores doutores. Infelizmente, nós vemos isto suceder com muita frequência. E, portanto, isto tem que mudar completamente. E dizem-me assim, mas como é que tu queres mudar isso? Por lei? Por diploma legal? Não, isso não se muda por lei. Somos nós, advogados, somos nós, a Ordem dos Advogados, que temos que fazer tudo para que amanhã o cidadão exija a presença do advogado. Eu exijo, eu não prescindo do meu advogado. E para isso nós temos que dar muito da perna, como eu costumo dizer. Temos que ser competentes, temos que ser sagazes, temos que ser eficazes, temos que ser íntegros, honestos, todos nós, os 35 mil. Estudar muito bem os processos, como se fosse o último processo da nossa vida. E dar tudo por tudo, pelo cidadão. E por isso, eu pergunto sempre, se repararem, o que é que está a acontecer connosco. Vejam o que se passou com a questão do apoio judiciário, os 8 cêntimos. Fomos aumentados em 8 cêntimos. 8 cêntimos. Uma fortuna. Nós fazíamos um julgamento no apoio judiciário de manhã e de tarde e entendiam que só nos pagavam uma sessão e não 2. Mas se fizéssemos uma sessão do mesmo julgamento hoje e outra sessão amanhã, de manhã, aí já nos pagavam 2. E eu sempre perguntava, mas o que é que o sono tem a ver com isto? E recorremos para o Tribunal Constitucional, primeiro recorremos para as diversas relações, das diversas situações que tínhamos neste sentido, dos diversos acórdãos, chegámos ao Tribunal Constitucional, fui eu que fiz tudo isso, patrocinando a Ordem e os advogados que estavam em causa, obviamente pro bono, não estou incluído nestes honorários aqui de 1 milhão de euros, não estou com toda a certeza, nunca cobrei 1 cêntimo de honorários à Ordem dos Advogados e por diversas vezes a patrocinei e não cobro honorários à Ordem dos Advogados. E o Tribunal Constitucional, onde eu depois também cheguei, veio dizer que não se pode pagar 2 sessões aos advogados nestas circunstâncias, porque isso põe em causa a sustentabilidade financeira do apoio judiciário. Nós, advogados, temos que sustentar financeiramente o apoio judiciário, pelos vistos, no entendimento da senhora juiz conselheira do Tribunal Constitucional que proferiu esse acordo. E depois fomos ao Supremo Tribunal de Justiça, porque havia jurisprudência contraditória, e é o Supremo que nos dá razão. É o Supremo que nos dá razão e diz, não senhora, era o que faltava, tem que pagar as 2 sessões, estão a trabalhar, fizeram de manhã e de tarde no mesmo dia, tem que pagar as 2 sessões, obviamente. Obviamente. Mas porquê é que isto se está a passar? Porquê é que nós estamos a ser tratados assim? Porque é que é um funcionário do Tribunal que decide o que nos paga no apoio judiciário? E depois temos que reclamar quando não concordamos da decisão dele para o senhor juiz. Porquê é que isto acontece? Não era assim de antes. O segredo profissional, senhores doutores, eu não sei se já repararam no que se está a passar no branqueamento de capitais. Nós somos hoje obrigados a delatar clientes quando, porventura, não é suspeitamos de determinadas condutas do branqueamento ou disto ou daquilo, não.
Há determinados atos que nós estamos obrigados a participar, quer suspeitemos de branqueamento, quer não. E se não o fizermos, praticamos um crime. E temos que participar ao Sr. Bastonário, e o Sr. Bastonário tem que participar às autoridades. E a Ordem dos Advogados aprovou isto. Aprovou o regulamento. Dizem, mas isto é só para o branqueamento. Pois, é como as provas indiretas, lembram-se? Era só para os crimes económicos. Hoje é para tudo, até para o homicídio. De passinho em passinho vamos lá chegar. E não se esqueçam que o branqueamento só existe se existirem os crimes precedentes, que são muitos. Basta que sejam punidos com uma pena de prisão no mínimo de 6 meses. E outras questões, senhores doutores, todos estão lembrados das senhas para entrarmos nos tribunais. Nunca na minha vida eu tirei uma senha, senhores doutores. Era o que faltava. Pergunto sempre a mesma coisa. O seu juiz, quando entrou, tirou senha? Não, mas é o seu juiz. Pois, eu sou o senhor advogado. Era o que faltava. Já me puseram a mão para não me deixar entrar. Se eu vai me tirar a mão de cima do meu braço, se faz favor, porque me está a magoar. Sobretudo está-me a causar muita alergia. E entro sem senha sempre, senhores doutores. O tribunal é o tribunal do povo que eu represento quando lá vou. É o cidadão comum que me pede para eu lá ir. Era o que faltava eu ter que pedir senha, ou eu ter que passar no detector de alarmes, no detector de metais. Era o que faltava. Nos tribunais, no estabelecimento prisional, ainda vou percebendo. Ainda vou percebendo mal, mas ainda vou percebendo. Porque o seu juiz, quando lá entra, e o seu procurador, quando lá entram, não passam nos detectores de metais. Mas nos tribunais, nem pensar, senhores doutores. Nem pensar. E depois, a cereja em cima do bolo. Este projeto de lei, 108/15, 15 romano, que é da 15ª legislatura, que está hoje a ser votado, se calhar já foi votado no plenário, sobre as ordens profissionais, senhores doutores. E que o atual senhor bastonário veio dizer que é melhor do que o projeto de lei anterior, que foi aprovado na legislatura que acabou de cair há uns tempos, e que foi aprovado na Generalidade. E que caiu porque caiu a legislatura. Senhores doutores, colegas queridos, é muito mau, não é melhor nada. Eu estudei-o ao pormenor. É a funcionalização dos advogados, como ainda agora mesmo disse o senhor doutor Artur Marques. O que é que se está a passar no reino da Dinamarca? Funcionalizar os advogados. Nem no tempo do Estado Novo isso era assim. Funcionalizar os advogados. Senhores doutores, só para terem a noção do que se está a passar, do que está ali proposto. O Conselho Superior da Ordem dos Advogados passará a ter, em vez dos 20, 21, 22, 23 membros, depende, passa a ter 9. Desses 9, só 4 são advogados. Depois, 3 são professores de Direito, que não podem ser advogados. Depois tem mais um, que é uma personalidade de reconhecido mérito, que pode ser advogado ou não. E depois tem sempre o provedor do cliente. E se o provedor do cliente for advogado, tem que suspender a sua inscrição como tal. E passamos a ter, ou podemos passar a ter, depende de saber se a personalidade de reconhecido mérito e o provedor são ou não advogados. Passamos a ter sempre 5, 4. E agora reparem nisto, se isso já não fosse grave, agora vejam, atualmente o Conselho Superior tem uma competência jurisdicional e laudos. É só isto que faz. E mesmo assim, com este número de membros, mesmo assim, o serviço é sempre muito e está atrasado. Como nós sabemos, os processos disciplinares,
quer nos conselhos de ontologia, quer no Conselho Superior, estão sempre atrasados. E isso é outra das questões que eu quero resolver rapidamente. Vai-se atribuir agora, neste projeto de lei, ao Conselho Superior uma competência muito mais alargada. Para além disso que faz, o Conselho Jurisdicional vai também ter funções de regular o estágio, regulamentar e determinar as regras do estágio, as regras da avaliação final do estágio incluídas, vai fiscalizar oficiosamente a legalidade de todos os atos de todos os órgãos da Ordem, sem que ninguém reclame, sem que ninguém recorra, vai ter esse poder de fiscalização e vai regular o exercício da advocacia, fora outras competências que estão lá previstas e que não são poucas, mas estas são, digamos, as principais. E depois, como em termos de processos disciplinares está-se mesmo a ver o que vai acontecer, numa normazinha escondida, ali no meio, diz-se: se a Ordem quiser, pode celebrar protocolos com os serviços de inspeção e de fiscalização do Estado em matéria disciplinar. Civilinamente, simuladamente, dizem é só se quiserem. Se não quiserem, não há problema. Os protocolos a celebrar em matéria disciplinar são com o Estado. Obviamente que não conseguimos dar vazão a todo o serviço. Se com 20 e tal membros não conseguimos, com 9 sendo apenas 4 advogados, obviamente que não conseguimos ainda por cima, alargando as competências. E depois, não satisfeitos com isto, dizem assim: agora, reparem nisto, senhores doutores, a Ordem dos Advogados deixa de ter como a sua primeira atribuição, que é a defesa do Estado de Direito Democrático e a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e isso deixa de constar e passa a dizer-se que o provedor do cliente é que passa a ter essas funções, essas atribuições de defesa dos direitos dos nossos patrocinados. Como? Isto tem que ser a revolução geral da nossa parte. Eu não me consigo calar com isto. Eu não vou pretender ter uma legislação destas na advocacia. O advogado é o primeiro garante da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não é o provedor do cliente. E depois ainda se vem falar, e outra questão gravíssima, nas sociedades multidisciplinares. Passam a poder existir as sociedades multidisciplinares sem problema nenhum. O que significa que o segredo profissional, por muitas normas que imponham nessa sociedade disciplinar em termos de segredo, o segredo profissional desaparece, obviamente. E eu digo, bom, mas e depois? E depois é que o cliente, o cidadão comum, que julga que vai falar com o advogado e que tudo o que lhe disser fica apenas entre os dois, ele cidadão, ele advogado, deixa de ser uma realidade e passa imediatamente a poder ser conhecido de muitas outras pessoas que trabalham ali na sociedade multidisciplinar. Economistas, contabilistas, gestores, não advogados. Isto é gravíssimo. Depois, se virem as últimas notícias que têm saído na comunicação social a este propósito, os senhores doutores veem que o que tem sido dito é que este projeto de lei o que pretende é acabar com os obstáculos ao acesso à profissão. E estão a pôr o foco nisto. Mas para nos tentar atirar areia para os olhos. Só que nós sabemos ler a lei. Nós lemos a lei todos os dias. Mas o que lá está
Reparem, como é que querem acabar com os obstáculos de acesso à profissão, à advocacia? Reduzem o tempo de estágio de 18 meses para 12 meses. E, para além disso, o estágio passa a ser obrigatoriamente sempre remunerado. Falta saber quem vai pagar a remuneração. Ou seja, o Estado está a dizer assim: em vez de 1000 estagiários, vamos passar a ter 3 ou 4. Porque os advogados, patronos, não estão para estar a pagar aos advogados estagiários. Porque o advogado estagiário está a aprender, como eu estive. Eu lembro perfeitamente quando comecei a estagiar, senhoras doutoras. Tive muito que agradecer ao meu patrono porque me ensinou muitas das coisas que eu ainda hoje sei. Por exemplo, ler jurisprudência todos os dias, nem que seja 15 minutos. E, portanto, está-se mesmo a ver que os advogados vão deixar de aceitar estagiários. E, portanto, este é que é o verdadeiro obstáculo no acesso ao exercício da advocacia, como é evidente. Não sei como é que querem depois resolver isto, mas vamos ver. E, portanto, nós temos pela frente a funcionalização da advocacia, que com este objetivo fundamental e que nós não vamos conseguir controlar, porque isto vai ser aprovado, obviamente. Isto é um projeto de lei de um partido que tem a maioria absoluta e, portanto, seja ele qual for, não interessa. O que interessa é que é isso que nós vamos ter. E preocupa-me muito, e eu tenho andado pelo país todo desde setembro, e quando eu falo nisto, eu não vejo os advogados preocupados. Aliás, eu não vejo sequer que os advogados tenham conhecimento disto. Nem se aperceberam disto. Andamos desalentados, andamos a olhar só para o nosso umbigo. Salve-se quem puder. E esquecemos-nos que é fundamental nós sermos muito unidos, porque se formos muito unidos, somos 35 mil, nós conseguimos mostrar a importância da importância dos advogados, que é, ao fim e ao cabo, a fundamental e a primeira defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E por isso, o que nós temos que fazer é começar a olhar para a profissão, não por causa da profissão, mas por causa deste seu objetivo fundamental, como eu digo. Porque o cidadão fica mal protegido se os advogados não forem advogados livres, advogados independentes, advogados competentes, advogados eficazes. E por isso eu estou preocupado e tenho chamado a atenção para tudo isto. E vou tentar travar, se ganharmos as eleições, travar isto, se ainda for possível, porque não entra em vigor tão cedo, pelo que se consegue perceber do projeto de lei. Não entra em vigor tão cedo, só lá para janeiro, fevereiro, pelas contas que eu fiz, e, portanto, pode ser janeiro, fevereiro, vamos ver, pode ser que ainda se consiga aqui fazer alguma coisa por isto, mas é altamente preocupante. Agora, onde está a Ordem dos Advogados, onde está o Sr. Bastonário em relação a isto? Nós não vimos e continuamos sem ver, pelo contrário. Eu já vi ainda há pouco, há um ou 2 dias, um político dizer que o Sr. Bastonário disse que esta legislação, este projeto de lei até estava melhor que o anterior, e disse realmente isso. E, portanto, se está melhor, não há problema absolutamente nenhum e podemos continuar o caminho que estávamos a fazer.
Outra questão que me preocupa muito, senhores doutores, nós somos cerca de 14 mil advogados no apoio judiciário, são 13.500 salvo erro. E todos os dias nós vemos, ainda há pouco tempo num órgão de comunicação social, ontem ou anteontem, nós vemos dito que o Estado está a gastar com os advogados no apoio judiciário cerca de 30 milhões de euros por ano. 30 milhões de euros por ano. Só que o Estado, neste relatório que saiu agora não, em 2020, o Estado só apresenta a despesa que tem com os advogados, os tais 30 milhões. E não apresenta a receita. Isto é, não apresenta aquilo que ele, Estado, ganha com os honorários dos advogados. Eu explico. Muitas vezes o Estado até ganha mais que o próprio defensor oficioso. Eu explico-lhes. Por exemplo, no processo criminal, o arguido não pede apoio judiciário, mas o advogado é obrigatório, o defensor do arguido tem que existir em determinados atos, que são muitos, nomeadamente na audiência de julgamento. Como não escolheu advogado nenhum, como não constituiu advogado, tem que lhe ser nomeado um advogado, mesmo que não tenha direito ao apoio judiciário e mesmo que não o peça, e é-lhe nomeado um advogado. O advogado nomeado, que está inscrito no apoio judiciário, recebe 204 euros. O arguido vai ter que pagar 450. 450. Para quem fica esta diferença de 246 euros? Para o Estado. Não é para o advogado. E depois, na nota de custas, estes 450 euros aparecem associados aos honorários do advogado. E o arguido pensa que pagou 450 euros ao advogado. Pois só pagou 204, o resto foi para o Estado. Porque é que o Estado recebeu esse dinheiro, além das custas todas que recebe? E se estivermos a falar do processo sumaríssimo, o arguido paga a mesma aos 450 euros, mas o advogado só recebe 180. Quem recebe a diferença? O Estado. E na nota de custas lá vem, o advogado recebeu 450 euros. E só recebeu 180. Inocível, se o advogado oficioso ganhar a ação, quem vai pagar os honorários do advogado oficioso é a parte contrária. Não é o Estado. Atenção a isto. E depois o Estado, a seguir, porque o patrocinado, porventura, teve direito a uma indemnização, deixa de, portanto, poder falar-se em dificuldade económica, e o Estado pode ir ao cidadão pedir que pague aquelas quantias de que beneficiou por ter então o apoio judiciário. Portanto, o Estado não gasta estes 30 milhões, nem coisa que se pareça, e por isso, quando se diz cuidado porque nós estamos a tocar em assuntos complicados, porque o Estado pode vir com o defensor público, senhor doutor, não vem com defensor público nenhum. Primeiro, porque esses 30 milhões não são 30 milhões que o Estado gasta connosco, é muitíssimo menos, e por isso não era com esses 30 milhões que ia pagar o defensor público. Não é por aí. Não temos que ter medo absolutamente nenhum, além de que o defensor público viola as regras constitucionais. É o Estado a investigar, é o Estado a acusar, é o Estado a julgar e é o Estado a defender. Por outro lado, falar-lhes também no seguinte, ainda a propósito do apoio judiciário. Dos 8 cêntimos que eu referi há pouco,
e ainda ninguém percebeu bem isto, julgo eu. Nós temos uma tabela de honorários, que tem que ser atualizada. Ela é atualizada em 2 pontos. A atualização de acordo com a inflação, foram os 8 cêntimos. Uma vez. E depois a atualização propriamente dita, que nunca foi feita em 13 anos. Ou seja, a atualização propriamente dita significa que vamos atualizar a UR relativamente a cada ato. E este ato deixa de ser pago com 5 R's e passa a ser pago com 8. E esta atualização é que nunca foi feita e tem que ser feita. Foram aumentados os magistrados judiciais, foram aumentados os magistrados do Ministério Público e bem aumentados. Nós temos despesas no apoio judiciário que não nos são pagas. Pagam-nos muito tarde. E, entretanto, somos nós que vamos suportando aqueles custos todos. E depois há as campanhas escandalosas que se vão fazendo no que respeita à incompetência do advogado oficioso e para fomentando assim o descrédito junto dos cidadãos, o que é inacreditável. Portanto, nós temos que olhar para isto como deve ser e não permitir que o Estado continue a tratar assim a advocacia portuguesa. Queria também, e no apoio judiciário há muitas questões que têm que ser faladas e que têm que ser repensadas, porque o advogado, por exemplo, faz um acordo numa ação civil antes de intentar a ação e porque fez acordo não recebe nada. Não recebe 1 cêntimo. Atenção com isto. Eu não faço o apoio judiciário, mas eu tenho andado a estudá-lo e encontro coisas perfeitamente aberrantes. Nós estamos a sustentar efetivamente, financeiramente, o apoio judiciário. Como disse a senhora Juiz Conselheira no Tribunal Constitucional. Estamos, realmente estamos. Agora, isto não pode ser. Depois há outra questão, senhores doutores, que me preocupa e que preocupa, julgo eu, a generalidade dos advogados, muitos dos advogados, que é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. E que eu tenho visto, nomeadamente nas redes sociais, dito que eu, Rui Silva Leal, defendo com unhas e dentes a Caixa de Previdência dos Advogados, dou a quem doer e é isto que nós temos e é isto que nós temos que ter. Numa propaganda que não tem nada a ver com aquilo que eu defendo. Porque eu defendo uma coisa completamente diferente. Isto é, nós estamos numa democracia. Na Ordem dos Advogados também estamos, creio eu, numa democracia. Tivemos um referendo sobre esta questão. Uns votaram no sentido de podermos optar entre a Segurança Social e a Caixa, como quiséssemos, e outros votaram no sentido de não se poder optar e continuarmos na mesma. Ganhou, com 9.070 e tal votos, aqueles colegas que querem que se possa optar entre a Caixa ou a Segurança Social. Ganhou, ganhou. Ponto final, parágrafo. E, portanto, eu não tenho que estar a contrariar isto. Eu tenho é que dizer assim, é esta a vontade dos advogados, é isto que tem que ser feito. Quer eu gosto, quer eu não gosto. Não há outra. Eu não gosto do partido A e o partido A ganhou as eleições e eu tenho que aceitar isso democraticamente. Era o que faltava. E aqui é exatamente a mesma coisa. Houve cerca de 20.000 advogados que não votaram. Dizendo, portanto, assim, é-me indiferente. Votem como quiserem. É-me indiferente. E houve outros 15.000 que votaram. 9.000 votaram pela opção, 6.000 votaram pela impossibilidade da opção. Portanto, o que é que há a fazer? Não é aquilo que fez o Sr. Bastonário,
atual da Ordem dos Advogados. Isto é, tinha que fazer isso, sim senhor, tinha que enviar o resultado deste referendo para o Parlamento, obviamente, mas depois esqueceu-se de tudo e não mais quis saber disto. Não, nós temos agora que ir junto dos grupos parlamentares, junto do Governo, a exigir que se legisle sobre isto, mas sempre com a ordem presente. Sempre com a ordem a colaborar na feitura desta legislação, porque nós conhecemos muitíssimo bem o que está aqui em causa. E, portanto, é isto que eu defendo. Não há dúvidas absolutamente nenhumas. Tem que ser assim. E se, no fim, a maior parte dos advogados, ou uma grande parte dos advogados, optar pela segurança social, pois acaba a Caixa de Previdência, os direitos adquiridos são direitos adquiridos, todos nós sabemos o que é que isso significa, portanto, não há qualquer problema. Agora, entretanto, senhores doutores, o que há a fazer, e isto também me preocupa, há um número imenso de jovens advogados, que, a partir daqueles 4 anos, não conseguem pagar 254 euros, salvo erro. Não conseguem. E diz-se assim, eu ouço muitas vezes dizer isto, mas o advogado que não consegue pagar 254 euros à SEPAS não pode ser advogado. Por amor de Deus. Porque eu tenho, antes de pagar a SEPAS, eu tenho que pagar a renda do escritório, a água do escritório, o papel para o escritório, o computador. Muitas vezes em casa a renda, muitas vezes em casa a luz, a comida, etc. E no fim, quando sobrar, se sobrar, eu irei pagar a SEPAS, obviamente. Primeiro, aquilo que é essencial, aquilo que eu dependo todos os dias. E por isso, até lá, o que nós temos que fazer é minimizar estes custos para os jovens advogados e tentar encontrar aqui uma forma de o jovem advogado não ter que pagar estas quantias elevadas porque não tem capacidade económica para isso. E têm que ser ajudados até lá. E temos capacidade financeira na Caixa de Previdência para aguentar isto durante algum tempo, até que o diploma definitivo seja publicado. Com o respeito de todos os direitos adquiridos, de todos os advogados, os mais jovens, aqueles que são mais velhos e aqueles que estão em pleno na profissão. Com o respeito absoluto destes direitos adquiridos. É isto que tem que ser feito, senhores doutores, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Depois, queria também dizer-lhes que colocarei sempre o foco nas delegações, nos advogados que estão nas delegações todos os dias por este Portugal fora. Focar muito mais, saber muito mais o que se está a passar com as delegações e com os advogados dessas delegações que estão constantemente a ser deixados de parte. A formação desses advogados. Normalmente nós temos a formação nas grandes cidades. Não temos muitas e muitas vezes em várias delegações por esse país fora. Poderá haver uma ou outra formação, mas nem sempre tem qualidade. Assim como a formação nos grandes centros urbanos, aquilo que eu tenho assistido, e sobretudo quando são formações por videoconferência, deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Normalmente estão a ir para ali ler. E os advogados dizem-me sempre isso, eu ler também sei. Ou então não tem a mínima qualidade. Eu tenho-me dado ao trabalho de ver algumas dessas formações ultimamente e realmente algumas delas não têm a mínima qualidade. E a Ordem tem que se preocupar com isto, a formação gratuita para os advogados com muita qualidade. Porque não foi quando acabámos o curso de Direito que deixámos de estudar. Não, nós temos que estudar todos os dias. Temos que ler jurisprudência e doutrina todos os dias. Eu faço isso todos os dias, nem que seja 15 minutos. O meu pai ensinou-me isso e era um excelente advogado. E ele dizia-me, Rui, se tu
lês todos os dias, nem que seja 15 minutos de doutrina ou jurisprudência, tu consegues, daqui a uns anos, ter uma boa bagagem jurídica. E eu sempre faço isso, ainda hoje. Tenho sempre um livro jurídico na minha mesinha de cabeceira. Não tive tempo durante o dia, antes de me deitar, pego no livro e estou 15 minutos a lê-lo. Sempre. E nas delegações nós temos que ter formação de qualidade também. Não podemos esquecer isso. Portugal não é Porto de Lisboa. Portugal é o país inteiro e temos que lá chegar sempre. Depois também a questão dos atos próprios dos advogados. Está todos os anos, em todas as campanhas eleitorais, nós ouvimos falar nisto. Há atos que são próprios dos advogados, há lei neste sentido. Mas o que é que nós fazemos em relação a isto? Praticamente nada. O que nós temos que fazer é muito simples. Há aqui 2 tipos de crimes: usurpação de funções e a procuradoria ilícita. Um é público, outro é semipúblico. Independentemente de sabermos se deveriam os 2 passar a ser públicos, o que nós temos que fazer aqui é lembrar-nos sempre de que não há apenas autoria na prática dos crimes, também há cumplicidades. Também há cumplicidades. E quando eu estive aqui no Porto, como Presidente do Conselho Distrital, comecei a fazer isso e a dizer, a fazer um comunicado para as finanças, para os notários, para as conservatórias, dizendo: atenção, há atos que são próprios dos advogados. Se vocês aí fizerem atos que são próprios dos advogados por intermédio de quem não é advogado, nós vamos agir criminalmente também contra quem aí nesse serviço está a proceder desse modo. Porque há cumplicidade, obviamente. E não podem dizer que não sabiam, até porque está aqui o comunicado a dizer-lhes que não podem. Por exemplo, esta é uma das formas de nós conseguirmos atalhar caminho nestas situações. Os conselhos disciplinares, o Conselho de Deontologia e o Conselho Superior, não têm autonomia financeira. Os atuais presidentes, nomeadamente o do Porto, do Conselho Regional, recusam-se sequer a falar nisso, nem pensar em dar autonomia financeira ao Conselho Superior ou ao Conselho de Deontologia, e aqui ao Conselho de Deontologia em concreto. Eu estive no primeiro Conselho de Deontologia do Porto, como vice-presidente, era presidente o nosso colega Dr. Rezende Neiva, que está muito doente agora, e que é muito meu amigo, mas que está realmente muito doente, tem, salvo erro, fez agora 60 anos, e lembro-me bem do que é um Conselho de Deontologia. Nós temos que ter absoluta independência, e eu tive absoluta independência nesse Conselho de Deontologia, e logo a seguir fui presidente do Conselho Distrital e dei absoluta independência a quem veio a seguir, que foi o Dr. Alexandre Salazar, e que não precisou nunca de me pedir rigorosamente nada. Eu disse-me: o que precisares é só decidires e determinar o pagamento. Não tens que me pedir rigorosamente nada. Inteira autonomia financeira. Sob pena da independência não estar devidamente garantida. Não têm que estar dependentes de rigorosamente ninguém. Mas os conselhos de disciplina, os conselhos de deontologia e o superior não estão a dar vazão ao imenso serviço. E é preciso pôr estes processos a andar rapidamente, porque há colegas nossos que estão a ser alvo de processos disciplinares injustamente e que têm aquele labéu em cima deles durante anos e anos e anos, têm o processo disciplinar em cima deles e o processo nunca mais se resolve, e aqueles colegas que se portaram mal, que praticaram infrações disciplinares e que chegam ao fim e o procedimento disciplinar prescreveu. Isto não pode ser. E, portanto, os processos têm que andar. E como é que se fazem andar estes processos? Temos que ter assessores jurídicos. É o que sucede no Conselho Superior do Ministério Público, é o que sucede no Conselho Superior da Magistratura. Tem assessores jurídicos permanentes, a quem se tem que pagar, obviamente, mas que põem a andar as coisas, os processos. E aqui é a mesma coisa que nós temos que fazer. Se não for possível, dar vazão com os elementos que nós temos neste momento e que compõem estes conselhos. E no Conselho Superior, se for avante, então, é impossível. Não há hipótese absolutamente nenhuma. Temos também
que olhar para o estágio. O estágio, tal como está, diz-se que são 18 meses, mas acabam por ser 2 anos ou 3, e portanto não pode ser. O estágio tem que ter um período rigoroso de princípio e de fim, e depois, durante esse período, tem que haver uma formação correta, como deve ser, sem dúvida absolutamente nenhuma. É a única coisa em que eu concordo neste projeto de lei que estávamos há pouco a falar, que é não obrigar os advogados, os estagiários, a terem que estudar outra vez aquilo que já aprenderam nas faculdades. Aqui, no estágio, é algo de diferente. É prática, é o dia-a-dia. Eu lembro-me quando fui formador na Ordem, há muitos anos, na prática do processo penal, era exatamente isso que eu fazia. Não vinha para aqui ensinar o direito, vinha para aqui ensinar a prática. Quando é que eu posso fazer perguntas, quando é que eu alego, onde é que eu me sento, tudo aquilo que se passa todos os dias nos nossos tribunais. Uma palavra também para os advogados que estão nas sociedades de advogados. Que me preocupa algo que é isto. Eu soube há pouco tempo que os advogados não sócios, os associados, podem ser mandados embora de um dia para o outro numa sociedade de advogados. Isto é, hoje estão a trabalhar, muito bem, e de repente amanhã já não vens, vais-te embora e já não voltas. Há que olhar bem para isto, porque isto causa uma insegurança tremenda aos advogados que estão a trabalhar em sociedades e, portanto, é preciso olhar bem para isto e olhar bem para as sociedades de advogados, que são fundamentais, porque fazem formação, e formação muito importante. Eu já assisti a algumas formações nas sociedades de advogados e fazem formação interna para os seus advogados e é muito importante. E podem colaborar também com a Ordem, porque têm essa prática diária. E eu sei, tenho falado com algumas, que estão na disposição de fazê-lo, gratuitamente. Isto é muito importante. Para aqueles advogados que não estão em sociedades, a pedido da Ordem dos Advogados. E, portanto, começarmos a olhar para a advocacia globalmente, os advogados em prática individual, que são a sua maioria, obviamente é fundamental, mas também para todos os outros, nomeadamente os advogados que trabalham em sociedade. Todos são importantes, todos. E há pouco, julgo que foi o Sr. Dr. Miguel Meira que falou nisto, na desunião que se verifica na Ordem dos Advogados, foi o Sr. Doutor, e que o que se passava, as guerras entre órgãos da Ordem. É exatamente isso que eu quero acabar com, isso não pode ser. Por isso é que eu fiz questão de convidar todos os candidatos a bastonário para estas eleições para estarem presentes na apresentação da minha candidatura em Lisboa. Todos. Não falhei nenhum. Nenhum apareceu. Fiquei triste porque era exatamente por aí que eu queria começar. A união da Ordem, a união dos advogados. E aqui posso garantir-lhes que, se eu for bastonário, é exatamente isso que eu irei sempre fazer. Pugnar pela cumplicidade, pelo comportamento unívoco, embora cada um com as suas diversidades, com as suas ideias, e isso é que nos faz bem e que nos desenvolve, mas procurar que todos estejam no mesmo espírito e que todos possam trabalhar com um único objetivo, de engrandecer a advocacia. Porque engrandecendo a advocacia, nós estamos a prestar um bom serviço aos cidadãos e, portanto, ao Estado de Direito democrático. E por isso é que a advocacia, continuo a dizer, é a profissão mais bela do mundo. Muito obrigado, Sr. Juiz.